Isso é muito sério, muito sério. Desde criança somos mal compreendidos. Desde criança já existe o sofrimento para o filho do crente. Mas Deus tem prometido para nós vitória. Deus tem prometido bonança lá no céu. As ruas são de ouro e cristal. Gente, o inimigo jamais quer que a gente vá para lá, porque ele vem de lá. Ele vem de lá, ele sabe que lá é um lugar de glória, ele sabe que lá é um lugar maravilhoso, ele sabe que lá é um lugar único, que todo mundo poderia querer ir para lá, mas ele faz a cabeça das pessoas para a pessoa não querer ir. Para as pessoas falarem assim, eu não gosto de crente, eu não gosto de filho de crente. Então nós somos mal compreendidos. Aí vem o sofrimento para a igreja na terra. Mas o Senhor nos alertou contra esse tipo de coisa. Nós não vamos desistir. Nós não vamos jogar a nossa cruz no chão. Não. O Senhor sofreu tanto por nós, mas tanto. Por que nós não vamos sofrer também? Um pouco. O sofrimento dele não chega perto do nosso sofrimento. Nosso sofrimento não é nada perto do sofrimento do Senhor Jesus. Não é isso? Então, querida igreja, eu trago essa referência de Paulo. Paulo, de perseguidor, se tornou perseguido. E Paulo disse nesse capítulo 11, Paulo disse, olha, muitas das vezes em prisões, em açoites, perigos de mortes, apedrejamento, naufrágio, fome, sede, nudez. E eu ainda tinha preocupação com a igreja de Cristo. Mesmo sofrendo, eu ainda tinha preocupação com a igreja do meu pai. Que ele fala, eu tinha que abrir igrejas, eu tinha que cuidar das igrejas, eu tinha que preocupar em particular com a igreja de Deus, com um, outro. E mesmo assim sofrendo naufrágio, mesmo assim sofrendo apedrejamento, açoites, quantas chibatadas que eu levei no meu corpo, ainda trazia no meu corpo o espinho na minha carne, quando eu questionava como o Senhor dizia para mim bem assim, Paulo, a minha graça te basta. Então, igreja, o que Deus fala conosco aqui hoje, igreja, a minha graça te basta. A minha graça te basta. É o suficiente para você, igreja. A graça de Deus é o suficiente para mim, é o suficiente para você. A graça de Deus é o suficiente. Já pensou, irmãos? Antigamente, a gente não tinha a graça de Deus. A gente tinha na nossa vida, era o pecado, o peso do pecado. Aleluia. O pastor, ele pregou na nossa igreja e falou que quando ele era pecador deste mundo, ele tinha um macaco que ficava nas costas dele. Talvez você já viu ele pregando por aqui, foi pastor em Canápolis muito tempo. Ele falou assim que ele tinha um macaco nas costas dele, que trazia um peso tão grande para a vida dele, que ele andava encurvado. Ele andava encurvado, ele não conseguia desencurvar o corpo com o peso daquele macaco nas suas costas. É a vida que eu levava, é a vida que você levava. Hoje, aí você aceita Jesus, Deus tira o macaco das suas costas e você consegue erguer o seu corpo e consegue andar livremente. Você consegue andar livremente sem o peso do macaco. Então, compensa, irmãos, a gente carregar a cruz do Senhor, porque existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Paulo, mesmo sofrendo os açoites, ele falava, não, por amor da cruz, pelo amor do sofrimento do Senhor Jesus, vale a pena carregar a minha cruz. Vale a pena ser preso. Vale a pena, porque o Senhor é Ele que abre a porta da prisão e nos coloca em liberdade. Então Paulo, ele falava claramente conosco isso, pelo amor da cruz, pelo amor do Senhor Jesus, compensa o nosso sofrimento aqui na terra, amém? Por mais que você sofra, igreja, saiba você, aleluia,
que o seu sofrimento existe um preço maravilhoso, aleluia. E o nosso sofrimento, irmãos, que nós temos aqui na terra, ele não quer dizer que você está longe de Deus. Não quer dizer que nós estamos longe de Deus, ou que nós estamos em pecado. Não, o nosso sofrimento não quer dizer isso, ou o nosso sofrimento também não quer dizer que você não está vivendo a vontade de Deus. Não, o nosso sofrimento não tem nada a ver com isso. O nosso sofrimento é porque é lícito que eu e você sofremos muitas das vezes. É porque o Senhor Jesus Cristo, Ele já deixou essa palavra determinada para nós, que a gente ia passar muitos arrevés aqui na terra. Mas, porém, o nosso sofrimento, existe um preço para isso, né? Nós não sofremos como o ímpio sofre. O ímpio sofre porque o adversário bate nele com força. Nós não. O nosso sofrimento é porque nós vamos receber uma grande recompensa. Não é isso? E essa recompensa, existe um preço a se pagar enquanto nós estivermos aqui na terra. Porque é uma batalha do espiritual com a carne. Existe essa batalha, né? O espiritual e as trevas que quer nos vencer. Mas nós ficamos com o lado espiritual, que não é um lado fácil, mas é um lado que garante a salvação. É um lado que garante a eternidade com Deus. Aleluia. E Ele virá a qualquer momento. Ele virá a qualquer momento para arrebatar a sua igreja, para arrebatar o seu povo. Glória a Deus. Irmãos, aonde nós baseamos essa palavra? Em João 16, verso 33, que está bem assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, igreja, acalme-se, porque o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. A igreja, ela precisa trazer as marcas de Cristo no seu corpo. Ela precisa de trazer as marcas. Todo cristão, ele precisa ter as marcas de Cristo, amém? Precisa carregar essas marcas. Paulo trazia as marcas dos açoites no seu corpo, né? Quando ele estava naquele navio que sofreu um naufrágio, em prisão, ele trazia essas marcas. Mas, irmãos, é muito importante que a igreja sofra aqui na terra, muitas das vezes com calúnias, fofoca envolvendo o nosso nome. Nós não temos culpa de nada fizemos, mas o adversário consegue criar uma situação, cumprindo esta palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, amém? Que o sofrimento então passará, irmãos, aleluia, na sua vida e na minha vida, amém? Irmãos, eu quero falar um pouco também sobre o amor, porque a igreja, ela precisa viver o amor. Trago uma outra palavra-chave que fala sobre o amor, aonde nós podemos falar sobre o amor. Está em Lucas, capítulo 10, verso 30. Lá fala bem assim, que um homem, ele foi espancado quase até a morte. Aquele homem, os salteadores pegou ele e espancou até quase a morte. E ele deitado ali naquele chão, irmãos, passava nem olhava, né? O primeiro que passou foi o sacerdote. Passou de largo, não quis dar socorro àquele homem. Gente, mas ele não era um sacerdote? Então, mas o sacerdote passou de largo,
não quis dar socorro para aquele homem. Depois passou um levita, olhou também, passou de largo. Gente, olha que perigo. Quando a gente passa assim, né, pelas pessoas, ele não dá nem confiança para o problema. Olha o perigo. Né? Deus pode ter um projeto com aquela alma, mas eu deixei aquela alma de qualquer forma. Eu deixei aquela alma morrer e não estou nem aí com o problema. O problema é dele. Se ele está espancado aí, porque ele usou droga. Se ele está espancado aí, é porque ele fez alguma coisa errada. Ele roubou alguma coisa. Não, gente, pode ser um ladrão que pegou ele e espancou ele. Pode ser uma pessoa do mal, usada pelo inimigo, que pegou e espancou. E mesmo se foi um ladrão que apanhou porque roubou, ele não tem uma alma. Ele não tem uma alma que, assim como eu vou ter que apresentar a minha alma, você também vai ter que apresentar a sua, o ladrão também vai ter que apresentar a alma dele. Todo mundo vai ter que apresentar a alma perante o Senhor. E cabe a mim e a você olhar quem está deitado na sarjeta para nós poder socorrer. E é o amor que vai fazer eu fazer isso. É o amor. Quem não tem o amor para Deus, peça. Peça o amor para Deus, porque só Ele, aleluia, vai liberar para nós este amor pelas almas, aleluia. Então, aí passou o sacerdote, não ligou, passou o levita, não ligou, ninguém teve compaixão daquele homem espancado, mas o bom samaritano passou ali e teve compaixão daquele homem e socorreu, levou ele para aquela hospedagem e disse: olha, cuida dele porque eu vou te pagar pelo trabalho. Cuida bem desse homem até ele sarar todas as suas feridas, que eu vou te pagar pelo seu serviço. O bom samaritano se manifestou ali curando aquele homem, cuidando das suas feridas, lavando as feridas, passando remédio, e deu para aquele homem novamente a vida. Esse bom samaritano, ele simboliza o Senhor Jesus na minha vida, na sua vida. Não é assim? Nós estávamos ali perdidos ali no mundo, caído, machucado, ferido. O bom samaritano manifestou na minha vida com seu imenso amor e me curou. Ele me curou de todas as chagas, de todas as doenças, de toda a enfermidade. O bom samaritano se manifestou na minha vida, amém? Então traremos para a nossa vida o amor, amém? Outra palavra-chave que eu trago para você nesta noite aqui é a soberba. Irmãos, isso está registrado em 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Aleluia, que lá está falando sobre a soberba, que nós temos que trocar, meus amados irmãos, a soberba pela humildade. Em 1 Pedro está registrado assim: cingimos de toda a...